meu nome é Alexandre Cruz, eu estou aqui no podcast Vem Fazer o Bem, que leva o mesmo nome do movimento Vem Fazer o Bem, a nossa iniciativa lá no grupo Think Tank do Bem, formado pelo seu Eli Horn e várias pessoas, aqui para essas conversas com pessoas que inspiram e ações que transformam. E muitas vezes as pessoas, além de tudo, conseguem transformar dor em coisa boa, em coisa leve, conseguem deixar legado, conseguem transformar aquele conhecimento adquirido na sua carreira em política pública, em bem para a sociedade, etc. E essa pessoa que está aqui do meu lado, ele consegue fazer tudo isso e sempre terminar com uma mesma frase desde que eu conheço ele, que é: e tem que ser legal pra caramba. Então, Luiz Fernando Figueiredo, é um prazer enorme estar aqui, uma pessoa que eu conheço há uns 3, 4 anos e parece que eu conheço há 40, de tanta intimidade que ele permite, que ele exala. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a tua vida, mas de um jeito um pouquinho diferente hoje, de um jeito um pouquinho mais espiritual, de um jeito um pouquinho mais de legado, um pouquinho mais de fazer o bem. E eu já queria começar com uma carreira que você é um ícone do mercado financeiro, passou por todas as experiências com muitos ângulos diferentes que um economista pode querer passar. Mas eu queria começar direto por uma passagem que depois, né, de ser tesoureiro do BBA, depois de ser fundador do Gávea, da Mauá, você foi para o Banco Central. Me fala um pouquinho sobre o que está por trás de uma decisão, talvez não sei se a primeira grande decisão de dedicar ali todo o seu tempo e toda a sua carreira para o coletivo do país. Tá. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui e fazer o bem é legal pra caramba, né? Então, se a gente puder ajudar um pouco as pessoas que irão estar conosco fazendo bem, é sempre uma coisa muito boa. Então, o negócio de ir para o Banco Central é um negócio espetacular. Por que ele é espetacular? Na época foi até uma coisa assim, do dia para a noite a minha vida mudou, de repente eu fui convidado por uma pessoa que mal me conhecia e eu, de sócio do BBA, virei um funcionário público, né? Num negócio assim extraordinário. Para quem está no mercado financeiro, ser diretor do Banco Central, claro que não é do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da carreira, você chegou lá. É assim, porque você não está mais lidando com uma instituição, você está lidando com o país, né? Então o seu resultado é se o país vai bem, seu resultado está ruim se o país está indo mal, né? Então é nessa direção. E no meu caso especificamente, foi um upgrade enorme, né? Eu olhava diretor do Banco Central assim, de baixo para cima. E de repente aconteceu assim, foi uma coisa... O presidente Fernando Henrique, o ministro Pedro Malan, eu só via no jornal ou na TV. Então, assim, realmente foi uma mudança muito grande para mim. E daí, assim, quais foram as coisas assim muito, muito importantes? A primeira delas é que é um desafio em termos do que você vai fazer, da abrangência, extraordinário, né? Então, como na época a gente falava isso, é como você fazer um PhD multiplicado por 10, né? É de um aprendizado, porque assim, primeiro, você trabalha quase 24 horas por dia, incluindo fim de semana, vendo tudo que é assunto diferente, e muitos deles você não tem a menor ideia, né? Então, é de um aprendizado muito grande. A segunda coisa é que foi uma oportunidade de trabalhar com os melhores caras do Brasil nessa área, né? E até os melhores do mundo. Terceiro, no Brasil principalmente, o Brasil, 30% a 40% do Brasil é setor público. Só que a gente não conhece o setor público. Ele faz muito parte da nossa realidade, mas a gente não conhece. Então você ter essa experiência, você passa a conhecer como funciona o setor público. Então você engrandece o seu entendimento do que está acontecendo muito. A outra coisa tem comunidade de gente do mercado financeiro, de publicitários, e tem comunidade de bancos centrais. E cada banco central tem o seu dilema, as suas questões. Então é um aprendizado de o que está acontecendo no mundo e como se faz para resolver as questões de cada lugar muito grande.
Um outro aspecto, outros dois aspectos são muito relevantes, foram para mim, pelo menos, eu jogo polo aquático, né? Até eu estou indo agora para um campeonato mundial em Singapura, de polo. E sabe você fazer parte da seleção brasileira? Que é um perrengue, porque você tem que se esforçar para burro, não ganha nenhum centavo, mas é um negócio extraordinário. E para o Banco Central é um pouco isso. Quer dizer, você não está fazendo para você. Né? Você está ajudando o seu país. Então, assim, cada atitude, cada coisa que você faz tem um impacto que vai muito além de você. Né? Eu lembro que tinha até, o pessoal brincava que eu tinha um caderninho que eu anotava tudo, todas as coisas que iam acontecendo e tal. Então, vira e mexe, a gente ia pensar, puta, como é que foi aquela história mesmo? A gente voltava pro caderninho e tal. E o que eu tinha muito na cabeça é o seguinte, olha, eu não posso perder um minuto para tentar melhorar as coisas que estão ao meu alcance. Porque eu não posso sair do Banco Central e falar, puta, eu podia ter feito aquilo, né? E não fiz. Então, assim, então é uma gama de coisas, né? Extraordinário. Né? Assim, você passa a se relacionar, conhecer pessoas extraordinárias no que elas fazem, coisa que eu jamais teria essa oportunidade se não fosse uma coisa como essa. Nesse momento que você se sentiu trabalhando para o país, né, você consegue fazer uma linha do tempo sobre como é que foi mais a autoconsciência de fazer o bem na linha também dos serviços comunitários, do coletivismo, da filantropia na sua vida? Então, quando você passa a fazer um trabalho desse, parece que vem uma mosquinha e te mordeu. Você começa a ter uma cabeça diferente, porque, de fato, o que você está fazendo, como tem um impacto assim, mais sistêmico, vamos dizer, você vê que, de fato, aquilo lá se separa um pouco de você. Né? E daí tem assim, para mim, de maneira bem marcante, 3 coisas. Primeiro que, a cada 6 meses, eu falava, nossa, como eu aprendi, como eu estou melhor do que eu era. Era uma coisa impressionante. Então, o que eu via que como aquilo lá estava me ajudando a me tornar um profissional melhor. A segunda coisa é que um país como o Brasil, que tudo muda a cada 5 minutos e vai encrenca para cá, e nós tivemos muitas crises na nossa época. Então, você tem 2 coisas. Uma é resolver a crise, e que foi muito interessante. Em 2002, o país não quebrou assim... A gente fez uns milagres para não ter quebrado, mas assim, muito, muito, muito perto, algumas vezes. Então, você conseguir resolver isso é um negócio legal. Mas mais legal do que isso foram os projetos que nós fizemos e que se tornaram um legado para o país. Né? Então, eu vou dar um exemplo de um dos projetos que nós fizemos uma mudança geral no sistema de pagamentos brasileiro. É como se a gente pegasse, sei lá, as ruas de São Paulo e refizesse todas elas, arrumada, direito, não essa confusão que a gente tem aqui, uma coisa totalmente organizada. Né? É uma coisa de infraestrutura, mas sem uma boa infraestrutura você não vai longe. É como o setor de telecomunicações. Né? Era um lixo, hoje em dia é tão bem feito que o Brasil inteiro se beneficia disso. Dá para afirmar que isso foi a pavimentação para um futuro Pix? Quer dizer, ter os então, pais do Pix, os o avós sistema do de Pix? pagamentos, ele, na verdade, a TED, que foi uma das coisas que nasceu do sistema de pagamentos, que até por uma curiosidade, o nome TED fui eu que criei, que eu que inventei, enfim. Eu acho que, eu não sei se é o pai ou o avô, porque é o mesmo conceito, só que naquela época, o que a gente precisava é que as grandes transações fossem de uma forma diferente do que eram, para serem mais certeiras, mais garantidas e tal. Seguros mais rápidas, né? A TED foi bem mais rápida do que não, muito mais. Ela era quase que online. Né? Então, assim, o Pix é uma TED turbinada, vamos dizer assim. Então, quando eu vi nascer o Pix, eu falei, puta, que legal. Quer dizer, isso realmente... porque no final é tudo uma trajetória, né? Então, se você dá o impulso e a coisa vai, dá um gostinho bom. E aí, dali, você nunca mais parou, né? Porque você ficou no Conselho da Bolsa, você ficou em outras instituições, como a Ambima e etc, etc. É como se você tivesse auto-percebido um chamado para continuar nesse processo? É que, no final, quando você
participa de coisas assim que vão mudar as estruturas do que você está fazendo, etc., da maneira que você faz e tudo, de novo, é uma mosquinha que te pegou. Então, você passa a querer ajudar, por exemplo, né? A Ambima é uma entidade, com todas as questões dela, mas que tem o objetivo de melhorar o mercado de capitais, o mercado de investimentos e assim por diante. Então, você participar disso é uma coisa legal. A Bolsa também ela é meio um centro, né, a maior parte dos riscos financeiros passam por ali. A mesma coisa. Então, tem uma coisa de regular, de melhorar, de desenvolver. Por exemplo, nós fizemos um projeto que foi um segundo projeto que eu toquei, que a gente chamava de spread bancário, que foi o início de uma mudança enorme por exemplo, o FDIC nasceu dali. Aliás, o FDIC tem uma história até engraçadíssima, mas acho que a gente não vai ter tempo para falar. Uma série de novas garantias nasceram todos desse projeto, que depois que a gente saiu, o Marcos Lisboa, no Ministério da Fazenda, tocou. Depois veio, o Banco Central continuou na agenda, e o mercado de crédito hoje é outro mercado por conta dessa preocupação com o spread bancário que nasceu ali no ano 2000, 2001. E Luiz, aí depois tem um momento ali mais difícil que você transformou esse momento difícil no teu maior projeto de hoje, que é o FEFIG, né? Uhum. Conta um pouco pra gente como foi esse processo para você, como você olha de trás para frente esse processo, para depois a gente falar um pouquinho das ambições e das conquistas do FEFIG. Então, não é, a gente estava comentando há pouco, não é natural o seu filho morrer antes de você. Né? O meu segundo filho, né, que é o Luiz Felipe, ele aos 10 anos ele foi diagnosticado com um tumor na medula, que era um tumor muito leve, mas ele era um tumor que ele se infiltrava na medula, e você não pode raspar a medula, senão a pessoa não anda mais. Então, foi um tumor que todo ano ele voltava. E daí, enfim, fiz o diabo para conseguir melhores soluções. Diagnosticamos, então, quando ele tinha 10 anos, e esse processo, por mais que tenha sido difícil, ele teve uma vida boa. E daí, nos últimos 3 anos é que o tumor piorou, e daí foi muito difícil para ele, para todos nós, e ele acabou falecendo. Mas a experiência que eu tive de ter um filho que teve essa questão, e todo esse processo foi um processo muito enriquecedor, por mais dolorido que ele tenha sido. E ele foi muito pela própria atitude do Felipe. Porque ele foi tendo, ao longo do tempo, ele teve uma vida, como eu comentei, até os 20 anos, bem razoável. E depois que piorou muito. Mas ele foi tendo a vida dele gradualmente sendo tolhida, e ele, ao invés de se vitimizar, eu acho que tanto eu quanto a mãe, a gente tem um papel nisso, de vamos para frente, mas ele, ao invés de ele se vitimizar, né, e a gente até eu falava muito para ele, olha, filho, não vamos olhar para o que não dá, vamos olhar para o que dá para fazer. Então, ele foi assim, com uma postura de vamos para frente. Claro que toda vez que voltava o tumor era um puta de um baque. Então as nossas conversas, estamos puta vida, estamos chateados, é duro, etc., mas vamos embora. E ele foi, ao longo do tempo, que foi uma coisa dele, então, primeiro, não se vitimizando, indo para frente, e foi se espiritualizando. Então, como assim? Um cara que a vida dele vai ficando mais difícil, se espiritualizando. O primo dele, que foi quase um irmão dele, ele pôs uma tatuagem de uma âncora, que era o Felipe. Porque ele foi um cara que foi um apoio para um monte de gente que estava do lado. Enfim, desculpa aqui a emoção, mas
Então foi uma coisa muito rica, que me engrandeceu muito, me ajudou muito. Claro, foi muito duro, eu era muito ligado a ele. E eu sempre tive alguma atividade filantrópica ao longo do tempo, mas sempre muito focado em trabalho e tal, nunca de uma maneira organizada. E eu não preciso dizer que meus últimos 3 anos da vida dele foram difíceis. E daí, quando ele faleceu, eu falei, puta, quer saber? Vou montar um negócio legal em homenagem a ele. E daí nasceu o FEFIG. E por que você escolheu educação? Assim, Então, da onde veio assim, a escolha dessa vertical e o quanto que você demorou para encontrar o programa que tem hoje, que tem escala, medição, sucesso, que realmente impacta muita criança e num processo fundamental que é a alfabetização, do pouco que eu supostamente aprendi com neurociência, é o maior momento de neuroplastia do cérebro quando aprende a falar, sim. Né? E escrever, e você saber, né, ler, escrever, se comunicar muito bem, é uma mudança, vamos dizer assim, no ângulo da curva de uma vida de uma pessoa, que ao longo do tempo vai transformando, vai levando isso para muito longe, né? Conta um pouco desse processo de escolher a educação, escolher a alfabetização e aí sim, método, estratégia, conta um pouquinho pra gente. Quando eu pensei no Instituto, eu não pensei na dor que eu tive, ou na dor que ele teve. O que eu pensei foi, vamos fazer um negócio que seja bom para o Brasil, para a sociedade. E que não precisa ter a ver com o que ele passou. Mas, assim, vamos dizer, esse legado é um legado para o Brasil. Então, toda a concepção do FEFIG, ela não tem a ver comigo. Ele é a inspiração, diria quase que diária, mas é o que, na nossa concepção, o que pode ajudar mais. Em um país como o Brasil, que é muito pobre e muito desigual, qualquer iniciativa social, ela tem mérito. O que eu brinco é que a educação tem um tostãozinho a mais de mérito. Por quê? Porque ela ajuda o futuro. E cada pessoa que se educou mais, com mais qualidade, ela não só tem a sua vida transformada, como o seu entorno está transformado. E daí, então, por isso a educação. Beleza. Segundo ponto, um pouco diagnóstico, né? O Brasil, ele realmente universalizou a educação. Muita gente fala muito mal da educação, puta, a gente tem que melhorar muito, porque está muito ruim ainda, mesmo. Mas ele conseguiu universalizar. O que ele não conseguiu fazer foi universalizar a qualidade da educação, né? Porque falam, não, a qualidade da educação era excelente. Tá bom, ela era excelente lá nos anos 60, mas era 30% da população que poderia ir para a escola só, que ia para a escola. Uhum. Então, quando você passa de 30% a 100%, e de uma população que é de 60 a 70 milhões para 220, o desafio é grande. Porque aqui é tudo muito grande. E daí, ok, então o que está faltando? Pô, está faltando qualidade. Tá. E qualidade em escala. Porque, enfim, desses 100% de universalização, 85% são escolas públicas. Né? Então, 85%. 85%. No final, se gasta um bom dinheiro hoje com educação, mas com prioridades invertidas. E como não tem qualidade, o que quer dizer não ter qualidade? É que esses recursos, no final, não chegam na criança, ou seja, não impactam pouco as crianças do ponto de vista de dar qualidade. E daí, bom, qual então é o business do Instituto FEFIG? É ajudar o setor público a dar qualidade na educação. Aonde? Na nossa opinião, na fase mais relevante, que é a primeira infância, 0 a 6 anos, e
o Fundi 1, que vai até 11 anos. Porque é a base. Né? O Brasil até nos o que chama de anos iniciais, ele até vai bem, nos anos finais ele vai mal. Por quê? Porque a entrega não é boa. Se você tem uma boa entrega, se é uma criança já relativamente bem formada, ela vai nos anos finais ir bem. Então nós temos vários projetos que são basicamente focados nesses dois momentos, né? Que é até a pré-escola e depois no Fundi 1. Então, assim, por isso o FEFIG se dedicou a essa faixa. A segunda coisa, na verdade o terceiro ponto, é que desde o início a gente pensou, quem disse que a gente vai montar um projeto que vai ser mais legal que o seu e o que de todo mundo que já está há anos na estrada fazendo coisas para educação? Não vai. Eu vou demorar 10 anos para aprender. Então, por que não eu ajudar o seu projeto, que já tem impacto, é escalável, pode se tornar sustentável? Então, no final, a gente apoia e participa, e muitas vezes a gente capitaneia e toca totalmente coisas que a gente sabe já que estão provadas, que têm impacto e que são escaláveis. Né? Por exemplo, desses dois projetos, o de alfabetização, por exemplo, a gente vai a prefeituras que você tem vontade de chorar de como elas são carentes. E a gente vê os índices de alfabetização, são péssimos. Esse é um critério, Luiz? Você procura atacar os mais carentes, mas tem outros critérios também que tem um pouco de adesão ali. Conta um pouquinho como é o processo de escolha e o que é a contrapartida e, de fato, como é o projeto em si. Tá, então, a gente procura estar onde o Estado tem dificuldade de estar. Ele chega com de maneira mais pobre. Então, esse é um primeiro critério. O segundo, a liderança daquele município precisa querer. Porque se não quiser, não vai. E a gente sabe que o setor público tem muita dificuldade de querer grandes transformações, principalmente transformações que são de longo prazo. Mas então o pressuposto é que o prefeito daquela cidade, a gente atua principalmente em cidades pequenas e médias, ele precisa querer muito. Quando ele quer muito, a gente fala, tá bom, legal, vamos fazer um diagnóstico que, em geral, a média de alfabetização no Brasil é 56%, em geral esses municípios estão em 30%, 35%. Você fala, olha, esse aqui é o diagnóstico. E isso incomoda o prefeito. Porque quando ele vê, ele não sabe os dados, mas quando ele vê os dados, ele se incomoda. A gente fala, olha, só que a gente vai te ajudar a fazer. A gente não dá dinheiro, eles não nos dão dinheiro, a gente ajuda que eles façam. Então tem toda uma metodologia, tem todo um sistema, que de novo não é de cientista da NASA, é uma coisa assim básica, mas muito arrumada e principalmente tem a vontade de fazer. Então o município fica com vontade de fazer. Nós acabamos de entrar num município, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, que chama Corumbá. Assim, quase na divisa, né? É a terra arrasada assim no último. Se você visse o quanto eles ficaram felizes, eufóricos com o início do trabalho, o processo que a gente está fazendo, é uma coisa de arrepiar. Eles não sabiam como fazer e não tinham a prioridade de alfabetizar as crianças. Nesse caso, eles têm muita questão que tem muita gente que fala muito espanhol, nem fala tanto português. Mas, assim, o engajamento deles é uma coisa impressionante. E o que a gente faz, então, a gente fecha um contrato com a prefeitura, que ela tem que dar, eles têm que dar uma série de contrapartidas. Por exemplo, cada sala de aula tem que ter um professor assistente. É um estagiário um pouquinho mais que estagiário. Por quê? Porque daí esse estagiário, ou esse professor assistente ajuda, se foca nos mais alfabetizados e o professor titular se foca nos menos alfabetizados. Então, essa é uma contrapartida. Olha, nós fazemos se você trouxer para a sala de aula um assistente. Também a assiduidade do professor. O professor tem que estar mais do que 95% dos dias na sala de aula, coisa que em muitos lugares não acontece. Estatística bem... As crianças também.
tem que ter um índice mínimo de lição de casa feita. Então, tem uma série de coisas. Todo mundo está engajado. Está todo mundo engajado. E a gente dá a mão para eles e vamos fazer junto. E aí as contrapartidas que o FEFIG, então, dá, como é na prática esse Na prática nós temos o que a gente chama de agentes técnicos, que em geral são ex-secretários de educação de municípios da região, sempre uma pessoa da região, que conhece muito bem essa metodologia e ajuda, através principalmente dos coordenadores pedagógicos, que eles sim dão a formação aos professores e vamos seguindo. E daí tem, desde um papel assim do lado da lousa na sala de aula, que o aluno coloca, ó, hoje eu cheguei atrasado, então é corzinha vermelha. Mas eu fiz a lição de casa, corzinha verde. Um aluno fica olhando o outro, olha, você tá com muito vermelho, né? Então, até uma coisa desse tipo, como também todo um método que, assim, de novo, é uma coisa que tem 20 anos. Não é uma focado na alfabetização. Focado na alfabetização. Qualidade da alfabetização. Exatamente. E sempre medido, né, Luiz? Eu sei que você é um cara muito preocupado com a tua carreira. Isso. Né? A gente faz. É porque, no final, se você não mede, você não sabe se você está tendo impacto. Né? O Brasil, ele não gasta pouco com o social, mas ele tem pouca noção dos impactos de todas as iniciativas sociais que o Brasil faz. Ele mede pouco, né? E aí ele fica mede difícil pouco. De saber se tá onde acerta, onde não acerta, né? Então, os prefeitos, os secretários de educação desses municípios, eles levam um susto a hora que eles veem os números. A gente fala, não, a gente vai te ajudar. E daí, mês a mês, a gente vai acompanhando. E é impressionante. Vou dar um exemplo. No ano passado, a média dos nossos municípios foi de 35% de crianças alfabetizadas no início do ano. No final do ano, chegou em 69%. Dos municípios atendidos pelo FEFIG. Pelo FEFIG, exatamente. Então, realmente acontece. Mais que dobrou. Fala um pouco dos números do FEFIG, né? Quantas são as prefeituras que são atendidas, quantas crianças impactadas, quanto tempo tem o FEFIG nesse projeto? Tá. Nós estamos no Gestão da Alfabetização desde 2019. É uma tecnologia do Instituto Ayrton Senna, um método que está embarcado num sistema do Instituto Ayrton Senna, que a gente faz todo o trabalho a partir dessa metodologia. Nós hoje estamos em 69 municípios, estamos no Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo, principalmente os municípios mais 7 afastados. estados. Em 69 municípios. O total desse trabalho hoje está em 40 mil crianças. Esse ano nós estamos, em todas as nossas iniciativas, alcançando um pouco mais de 100 mil crianças. E a média é essa? A média é 30% de alfabetização com qualidade e normalmente depois de 2 anos de trabalho... Depois de um ano chega em torno de 70%. Em 2023 a média foi um pouco até maior, porque a gente agora pegou alguns municípios bem piores, mas estava perto de 40%, 42% e chegou a 75% no final do ano. Impressionante. Ô, Luiz, e depois que você deixa o município, você tem visto que os primeiros municípios conseguem seguir? Você precisa voltar de vez em quando? Existe uma manutenção para fazer? Como é que essa política pública fica depois? A maneira que a gente faz, que eu acho que é uma maneira interessante, é o seguinte: a gente é tudo menos uma consultoria, né? Porque o que uma consultoria em geral faz? Ela vai lá, aplica uma metodologia e tem bons resultados em geral. O problema é que ela vai embora, ela leva aquela tecnologia, aquela metodologia embora. A gente faz exatamente o contrário, que dá muito mais trabalho, você precisa ficar mais tempo, porque você no final, você faz com que o município é que está fazendo. Então, por exemplo, a gente não forma o professor, a gente forma o coordenador pedagógico, que em geral ele vai formar 20, às vezes 40 professores. Só que a gente está lá assim, a cada 15 dias a gente está no município, fora as interações quase que diárias, vendo o que está acontecendo. E a cada 2, 3 meses a gente faz um fórum, que é um fórum que vem em todos os municípios e há uma troca, coisa que eles nunca tinham feito na vida, uma troca de experiência. Pô, no meu deu certo isso, aquele negócio não deu certo, e eles vão trocando. E no final, da maneira assim muito gostosa até, eu diria, porque no final você acaba gerando um certo orgulho
deles por estar fazendo. E daí gera uma certa competição dos municípios. Puta, o meu negócio... Então é muito interessante, né? O que é interessante é quando o município, mesmo estando lá embaixo, em termos de alfabetização, quando ele está engajado, é uma delícia, porque você vê que as coisas realmente acontecem, né? Por exemplo, esse de Corumbá, nós falamos, olha, ao longo do tempo a gente precisa de 100 professores assistentes. Os primeiros 3 meses já tinham contratado 40, e estão contratando agora o resto. Por isso que tem vontade. Então, pô, da onde vem o dinheiro? Quando o prefeito está engajado, ele arruma, porque daí é um custo dele, né? Mas então, assim, é um processo que acaba, sabe aquele contágio do bem? Puta, então você está fazendo que legal. Aconteceu agora. Na Bahia, nós tínhamos 6 municípios, e tem um outro polo, que a Bahia é grande, né? Do outro lado da Bahia, agora a gente está mais no sul, do outro lado, mais ao norte, de uma turma falando, pô, eu vi essa história aí, podemos fazer? Então a gente começou com mais 14 municípios lá. A mesma coisa aconteceu no Piauí, que eram 5 municípios, a gente passou para 10 municípios esse ano, da mesma região, e tem mais, acho que 8 de uma outra região, porque eles ouviram falar que é legal e não sei o que e tal. E Luiz, qual é o teu gargalo, né? Então, por exemplo, falou, poxa, na Bahia a gente estava no sul e o norte pediu mais 14. Como é que é o seu gargalo? Além de financeiro, com certeza, de ter recurso, mas tem mais gargalo além do financeiro, além das doações, além do recurso? É claro que você é um grande doador. Quais são os gargalos para multiplicar ainda mais? Honestamente, é só financeiro. Nós tínhamos, em 19, mais capacidade financeira e de logística, de capacidade mesmo de execução, do que a gente tinha municípios. Hoje é o contrário. O que é legal, né? A gente vê o Brasil nessa situação difícil, as coisas não estão muito bem. Agora, quando você vê um monte de gente, e pô, são lá os representantes daquela região, querendo fazer, você fala, por quê? Eu estou achando que a gente não está tão mal assim, né? E está realmente, pelo menos no nosso universo, está hoje aumentando bastante o número de municípios que querem fazer o que a gente está fazendo. Tem um outro projeto que é muito legal, que nós fazemos também, que no final a gente acaba complementando o que a gente está fazendo, né? Que a gente chama de visão na escola. Então, nos municípios que a gente está trabalhando para alfabetização, primeira infância também, mas principalmente alfabetização, a gente vai nas escolas, faz o exame oftalmológico, com retinografia, que o Estado não faz, que é super importante, e dá os óculos para as crianças. Olha a estatística, de 20% a 30% das crianças não aprendem porque não enxergam direito. E 80% delas nunca fez um exame. Então ele não sabe que ele não enxerga. Quando ele começa a enxergar, ele fala, o mundo é outro. É uma coisa impressionante, é transformacional. Então esse é outro projeto. E deve ser um desaforar também da sua autoconfiança, né? Porque você às vezes deve ter interpretações ali na realidade de uma criança que, poxa, eu não consigo aprender porque eu não consigo, mas às vezes é porque não está me enxergando direito, né? Principalmente na hora de ler. Sim, e daí tem TDAH, tem isso, tem aquilo, não, é muito disperso. Ela não está enxergando. Não está enxergando. Você tem um índice disso? Quantos % nessa base de crianças que precisam de óculos de correção? Não, então, é de 20% a 30%. 20% a 30%? 20% a 30%. É muita coisa. De um quarto a quase um terço das pessoas têm uma dificuldade de aprendizado e não sabem que a razão é. Você consegue melhorar muito o aprendizado numa escola só fazendo isso. Porque 20% a 30% das crianças não estão conseguindo aprender. E Luiz, putz, o tempo aqui está sempre acabando, mas dá para ficar aqui muitas horas. Mas tem um novo projeto no ar que foi ali idealizado por você e alguns ali no Think Tank do Bem, também sobre como levar essa sua cultura de doação, cultura de servir para o bem, cultura de serviços comunitários, cultura de coletivismo, de ajudar a sociedade, de uma maneira mais estruturada, tentando pegar um pouco do que deu certo em alguns outros países na escola. Eu sou particularmente um fã incondicional desse projeto, ele ainda está no começo, então para deixar claro para quem está assistindo aqui, ele ainda é um projeto em formação, mas conta um pouquinho, dá um pouquinho do cheiro dessa iniciativa tão promissora que talvez mude
ou melhore a nossa cultura de doação, de coletivismo no país? Então, o nome que nós estamos dando para esse projeto é Filantrópicos Todos por Todos. Um pouco qual é o diagnóstico, né? Nós temos uma cultura, vamos dizer, na geração de 35, 40 para cima, que é uma cultura que doa pouco, né? Não tem assim, não faz tanto parte dessa geração, da vida dessas pessoas, ter alguma coisa filantrópica, doação, se doar de alguma maneira, etc. É uma coisa cultural, é muito difícil você mudar, até por conta da idade, essa geração, né? E daí, por que não pegar as crianças, né, os jovens que estão em formação e que se doar, ter uma atividade filantrópica, passe a fazer parte da vida delas, né? Então, a ideia desse projeto, que quem tem, vamos dizer, a tecnologia disso, a turma do Giló, que já faz isso há algum tempo, é levar para as escolas privadas, públicas, universidades, e transformar até em lei no futuro, porque se torne realmente parte do currículo, a filantropia. E não é só a filantropia, olha, eu vou te dar aqui a teoria, não. Qual a diferença de assistencialismo para você ensinar a criança a pescar? Ou aquela pessoa que precisa a pescar? Vamos fazer uma ação que você vai lá ajudar a construir uma casa numa favela e várias outras iniciativas. Então, você trazer como parte do currículo desses jovens que filantropia faz parte da vida deles, mas entenderem o que quer dizer isso, né? É como o seguinte, né? Hoje em dia o inglês já está super dentro das escolas e tudo, mas antigamente as pessoas faziam aula de inglês, né? Ou fazer ginástica. A filantropia tem que fazer parte. A gente mudar um pouco para ser o seguinte, em vez de eu te perguntar se você faz alguma coisa, eu passar a te perguntar o que você faz? Que tipo de iniciativa você está ligado? Porque está todo mundo ligado. Então, mudar culturalmente a próxima geração. Já que essa aqui a gente tenta mudar, mas é mais difícil. Sempre mais difícil, então um hábito mais velho do que mais novo. Luiz, nesse aspecto tem também uma parte desse projeto que é de fato as universidades usarem com algum nível de critério, algum nível de requisito, algum nível de desempate, currículos que têm lá outros critérios, mas que também levam em consideração esse critério, né? E aí até sobre o aspecto das escolas, dos diretores, eles também procurariam essa linha. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho, a Carolina do Giló, ela comentou na apresentação que a gente teve juntos, que nos projetos das escolas que já adaptaram, que já estão usando há 1, 2, 3 anos esse repertório, portanto tem uma matéria, tem iniciativas, tem um repertório, as crianças e adolescentes se materializam, se compreendem a experiência, entendem o que é assistencialismo, entendem o que não é, a necessidade de um, a necessidade de outro, o ensina a pescar, mas tem o peixe, especialmente vivenciam, né? Isso faz muito bem para a juventude que tem mais recurso, entender o tamanho do privilégio e talvez compreender que o nível de privilégio é provavelmente proporcional à sua responsabilidade em ajudar, mas mais do que isso elas percebem que faz bem fazer o bem, que é um pouco do que a gente fala aqui nessas conversas o tempo todo, né? A gente vê quanto contagia, você fala da picadinha, cada um fala de um jeito, mas você vê o quanto que a gente produz aqui as substâncias que fazem a gente se sentir bem, tem muita evolução humana para que a gente tenha prazer em ajudar o outro, né? Então o primeiro beneficiado quando você ajuda o outro é isso. Mas eu dei essa volta toda para dizer o seguinte, a Carol falou que as escolas que foram as primeiras a adotar também têm um benefício de melhores notas e menos bullying. Você consegue explicar um pouco por quê que as escolas que adotaram a programação do bem, de fazer serviço comunitário, de ir lá construir uma casa, de ir lá ajudar a construir uma escola, de entender a realidade do outro, poxa, ela, além de tudo, além dos benefícios, elas têm melhores notas e têm menos bullying nessas escolas. Então, é muito interessante isso. É porque, no final, tem várias razões, né? Mas uma delas é porque sai um pouco da bolha.
né? Quer dizer, as crianças e jovens, elas têm muita dificuldade de lidar com o outro que é diferente, né? Lembra daquela história quatro olho e coisas desse tipo, bullying? É muito isso. As crianças, elas têm dificuldade, o que é diferente, puta, vou pôr para escanteio. E quando ela vivencia de verdade uma realidade diferente, ela fala, opa, pera um pouquinho, isso aqui não é uma coisa que não existe. E ela começa a entender que, como você mesmo falou, ela tem um privilégio, começa a mudar um pouco a cabeça dela, né? É como se ela ganhasse com essa experiência uma maturidade que, estando dentro, digamos, dessa bolha, ela não consegue, porque ela está, no final, todo mundo é o mesmo bicho, né? Todo mundo é muito parecido. Ela vê uma realidade de um outro cara que, assim, está precisando... Eu lembro até, tem uma história com o próprio Felipe, que ele era um puta vagabundo, né? Enrolador e tal. E teve um momento dessas coisas de pai, né, meio durão e tal, falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar numa escola pública, que não tem que pagar, e o dinheiro que eu estou gastando com você, eu vou gastar com quem está afim. Que foi para ele um chacoalhão na época, né, assim. Mas assim, então, no final, são pessoas que têm uma carência enorme, que qualquer atitude, para elas é um mundo, até o contato físico, né? Então, isso dá um chacoalhão na cabeça. Dá, né? E aí parece que, pelo que eu estava explicando, ouvindo ela explicar, parece que quando você vê o outro desesperado por uma oportunidade que você tem de mão beijada, você começa a valorizar um pouco mais essa oportunidade, começa a se esforçar um pouco mais, começa a ter um pouco, né, começa a ter mais nota, melhores notas, né? Não tem dúvida. É assim, porque assim, a tendência de todos os pais, alguns mais, outros menos, mas assim, é sempre de proteger, né? Porque o que a gente chama mais do que os filhos, né? Então, quando a criança ou o jovem tem essa experiência, ele vê, putz, grilo, como a minha vida podia ter sido diferente, e como você falou, como eu sou privilegiado, putz, será que eu não tenho que fazer coisas da maneira diferente que eu estou fazendo hoje? Será que esse cara que está do meu lado, que é meio diferente, é quatro olhos, será que ele é tão babaca assim? Ou será que eu deveria... Ele tem lá todo um lado dele, né? Então, assim, é muito enriquecedor. E no final é uma experiência diferente e muito importante, né? E a gente só realmente amadurece e cresce com experiências, né? Só compreende depois que você experimenta, né? Eu vou dar um exemplo. Eu levei o Dudu, o meu filho que tem 20 anos hoje, para o Tocantins. E nós fomos lá, nós visitamos acho que 5 para os projetos em Tocantins. Num dos projetos de alfabetização do FEFIG. Ele voltou outro menino. Ele falou, isso aqui é uma realidade, porque ele está no TikTok, não vai aparecer isso, no Instagram não vai aparecer isso. Na TV, eles nem veem mais TV hoje em dia, né? Quando ele viu aquela realidade, ele falou, meu Deus do céu, olha como o mundo é diferente do que eu achava. Então, no final dá uma... E gera mais maturidade mesmo. Olha como a vida não é tão rosa assim. Luiz, tá acabando aqui nosso tempo. Que mensagem que você deixaria aqui para quem está ouvindo sobre essa picada, né? O que seria uma mensagem final para o movimento Vem Fazer o Bem? Então, assim, hoje a minha vida minha maior dedicação é ao Instituto FEFIG e várias outras ações nessa área. É uma delícia. Assim, eu me sinto tão engrandecido porque para mim isso é uma oportunidade, né? Nem todo mundo vai conseguir ter tanto tempo da sua vida fazendo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos experimentar, porque é muito bom. Poucas coisas são tão... De fato, não é aquela coisa que eu vou receber de volta, mas é tão prazeroso quanto isso. Uma frase que eu não sei de onde eu tirei é: se as pessoas soubessem o que é legal ajudar, a gente ia ter um mundo que não ia ter problema. Porque é muito mais legal você ajudar do que você receber uma ajuda. Para variar, o papo foi legal pra caramba, frases do Luiz Fernando Figueiredo. Obrigado, Luiz. Espero que vocês tenham gostado.